Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7:03, recebendo aqui no estúdio para a entrevista de número 795, a doutora Denise Codelo, da ProSorriso, que é dentista. Doutora Denise, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Olá, obrigada, bom dia. Bom, a Denise veio hoje aqui para falar com a gente sobre as emergências de final de ano, né, Ellen? Tem Como bastante. disse o Márcio, puxa, mordi uma castanha, quebrei o dente. E Ainda agora? se fosse só a castanha, tá bom, né? Mas tem tantos vilões agora. Igual eu falei, né? Coloquei quando eu usei aparelho, coloquei o aparelho no começo da semana, no fim da semana eu fui no churrasco, perdi 3 brackets no espetinho. Acontece. Bom, mas quais são as emergências mais comuns no final do ano agora, Denise, pela experiência de vocês lá da ProSorriso? O que as pessoas têm que ficar espertas agora no final do ano? Eu acho interessante assim, primeiro, né, se você veio acompanhando, você fez sua prevenção, tá tudo em ordem, tomar cuidado realmente em relação à alimentação. Alimentos mais duros, o famoso amendoim ali que vai nas entradinhas, tudo. Aí é mais importante a gente tomar cuidado em relação a isso, em como morder, né? Às vezes acontece, tem uma restauração extensa, às vezes é um paciente que já tem algum bruxismo, alguma coisa, então ele tem trincas nos dentes, vai morder alguma coisa, pode acontecer de quebrar o dente, sim. Agora, sim, se você veio ao longo do ano e não fez sua prevenção, não fez seu acompanhamento no dentista, é interessante ver ali, tem algum dente que está querendo dar algum sinal de dor, o que está acontecendo, e procurar esse atendimento antes, assim, do período de recesso que a maioria das clínicas param, né? Esse acho que é um problema, né? Emergência no final do ano, também sinônimo de época de recesso. Quebrar o dente bem na ceia de Natal. Mas isso acho que deve ser muito comum, né, Denise? Pior que é comum mesmo, é comum. E não só no Natal, né? Qualquer data comemorativa, as pessoas elas tendem a exagerar um pouco em relação à alimentação e também deixar a higiene e outros cuidados de lado ao mesmo tempo. Você até falou da prevenção. Quais são os cuidados, né? Ou a falta de cuidado que pode levar ao enfraquecimento do dente? Como é que funciona essa estrutura do dente? Por que ele enfraquece? Por que o dente não dura para sempre, Denise? Na verdade, assim, se desde pequenininho a gente acompanhar certinho e ter todos os cuidados em casa, ele é para durar para sempre, sim. Desde que a gente, claro, não tenha nenhuma outra doença genética correlacionada, né? Tem muitas pessoas que têm aí doença periodontal que vem de pai para filho algumas vezes e por mais que você cuide, infelizmente, em algum momento é provável que esse seu dente seja perdido. Mas, no geral, se você cuida bem, higieniza bem, faz uso de pasta com flúor, pasta de dente com flúor, usa fio dental, acompanha dentistas pelo menos a cada 6 meses, é para você ter um dente saudável aí pro resto da vida. Claro que não igual quando a gente começa a romper o dente, né? Não é o mesmo dente, porque tem os desgastes, a alimentação, a gente vai comer ao longo do tempo, mas é para ele durar aí pra vida toda. Os dentes tendem a ficar mais fracos ao longo da vida, como os ossos, por exemplo, que ficam mais frágeis quando a gente é mais velho também? Não, na verdade, assim, a estrutura do dente, a forma química, né, assim, do dente, ele é a mesma de quando ele nasce. O que acontece é que ao longo do tempo a gente perde estrutura para cárie, então se a gente tem o desenvolvimento de uma doença cárie, a gente vai perder aí minerais, então o dente vai ficar mais frágil. A gente tem o desgaste natural pela alimentação, então o dente ele vai perdendo pelo próprio atrito dente com dente. E tem a questão da doença periodontal, que faz perder osso e aí os dentes ficam um pouco mais frágeis na inserção óssea. Mas no geral seriam mais esses. Tem, claro, trincas também, pacientes que mordem muito forte, né? Tem uma mordida muito forte. Essas trincas podem levar a fraturas. A estrutura do dente é variável de indivíduo para indivíduo, tudo igual, porque alguns têm mais facilidade de desenvolver trincas? Na verdade, em termos de estrutura, a não ser que o paciente tenha uma condição que a gente chama de hipomineralização ou que falta algum produto ali, né? Quando a gente nasce, o dente ele já nasce do jeito que ele é para ser. Então, por exemplo, pacientes que falta um pouco de esmalte ou falta um pouco de dentina já vão apresentar isso na infância. Esses pacientes, sim, eles vão ter uma condição diferenciada. Então, são dentes que eles vão desgastar mais rápido, eles vão ser mais susceptíveis à cárie. Então, necessitam de uma atenção maior. Eu não sei se é equivocado esse pensamento, mas parece que antigamente as pessoas tinham que fazer mais obturação. Existia mais cárie antes. O que
eu não sei se vocês têm esse estudo, essa percepção, e antigamente também as obturações, elas eram, as restaurações, né? Elas eram com amálgama prateada. Sim. Houve uma evolução nesse sentido, mas antigamente tinha mais, ou é impressão minha? Não, realmente, a gente vem tendo, claro que de forma bem lenta até, uma diminuição nos casos da doença cárie por vários motivos, né? Eu acredito que principalmente o advento aí das informações, a internet, fica muito mais fácil hoje em dia, os pais principalmente, saberem o que faz para evitar uma cárie, o que não faz. Tem muitos profissionais explicando nas redes sociais como identificar a cárie lá no comecinho, o que fazer. E isso já ajuda, com certeza. Temos a relação da fluoretação da água, que entrou em vigor depois de algum tempo. Então, assim, é recente ainda. Então, a água fluoretada, ela ajuda a diminuir realmente a quantidade de micro-organismos na boca para causar a cárie. Né? O flúor, na verdade, ele tem uma ligação química com a estrutura do dente. Quando a gente fala em relação a flúor, a gente tem no nosso dente o que a gente chama de hidroxiapatita, que é o nosso mineral. Quanto mais flúor a gente consome, mais flúor a gente tem na pasta de dente, na água, nos bochechos, enxaguantes bucais, esse flúor ele se liga e vira fluorapatita, um mineral um pouquinho mais forte, uma ligação química um pouquinho mais forte, um pouco mais difícil de romper pela doença cárie. Não que não vá acontecer, mas isso ajuda na nossa prevenção. Como é que se forma a cárie? Já que você está falando dela, vamos entrar um pouquinho nessa questão, né? Você chama inclusive de doença cárie. É uma doença? Sim, a cárie é uma doença, né? Porque muita gente fala assim, eu tenho cárie em um dente. Na verdade, a cárie ela é causada por uma disbiose que está causando ali no meio bucal, por questão de aumento da quantidade de bactérias. Eu gosto de brincar nas consultas, eu explico exatamente assim para os meus pacientes. Se a gente pegasse um cotonetinho, um suave, e fosse fazer o exame na boca de todas as pessoas do mundo, teríamos a bactéria Streptococcus mutans, que é a causadora da cárie. É só uma bactéria que causa cárie? No geral, essa é a principal, na verdade. Mas aí a gente fazendo esse estudo, todo mundo teria. Mas então por que não é todo mundo que tem cárie? Porque leva em consideração higiene, consumo de alimentos, principalmente carboidratos. Então, vamos pegar aí o mais conhecido, os açúcares no geral. E a higiene da pessoa. Então, por exemplo, a gente consome alguma coisa, não consegue escovar o dente logo em seguida. Às vezes a gente fica ali algumas horas. Provavelmente a maioria já fez o testezinho, raspa a unha assim no dente, sai uma melequinha branca, que a gente chama de biofilme. Nesse biofilme que está ligado a essas bactérias, por isso bio, de vivo mesmo. E essas bactérias, elas consomem essa sacarose, essa sujeirinha que está ali presa no nosso dente. E ao consumir isso, elas liberam um ácido na nossa boca. E esse ácido corrói o dente. Então a bactéria em si, ela não come o nosso dente. Ela consome a mesma coisa que a gente, basicamente. Só que o ácido, né, que é o resultado da sua fermentação que ela causa ali na boca, vai acabar corroendo o dente, que vai perder minerais e vai causar aí os buraquinhos da cárie. Mas por isso que então a cárie não é só um dente cariado, é uma doença, porque a bactéria ela tá ali. Se eu tenho um dente cariado, eu tenho um aumento de bactéria na boca como um geral. E isso deve ser levado em consideração. E daí você falou do buraquinho da cárie. Quando a gente vê, como é que, uma das coisas que você disse, né? A informação, rede social ajuda a identificar. Como é que os pais podem ficar atentos para ver esse buraquinho, saber que aquilo é cárie e o que deve fazer? Primeiro, assim, em relação à higiene, eu gosto de enfatizar que até os 6 anos de idade, quem deve realizar efetivamente a higiene da criança são os pais. Claro que nesse momento a gente dá a escova, deixa a criança brincar com a escova. É importante ter a percepção e a importância da escovação. Mas aquela escovação final deve ser realizada pelos pais. Então ali nesse momento que você tá ali com a criança, higienizando os dentes dela, presta atenção, olha cada dentinho, vê se vê alguma mancha diferente, algo que não estava ali antes. E a cárie, inicialmente, né, todo mundo relaciona a cárie com algo escuro, sujo, marrom, preto. Mas lá no início, antes de virar essa cavidade, a cárie ela é uma mancha branca. Porque o que acontece? O dente está começando a perder o mineral, então ele perde o brilho superficial.
parece uma manchinha, como se fosse um corretivinho assim no dente. Se você tá vendo isso no dente do seu filho, é hora de procurar um dentista, porque nesse momento a gente consegue intervir sem ser com uma restauração, a gente consegue intervir aí com aplicação de flúor, orientação de higiene, profilaxia. Agora, a partir do momento que começa a virar um buraquinho, já necessita de uma restauração, já uma intervenção um pouco mais invasiva. Interessantíssimo, né? Em relação justamente à higiene bucal, né? A gente sabe que o ideal é a gente fazer escovação após cada refeição, que muitas vezes não dá, às vezes pela correria do dia a dia e tudo mais. Mas nesse período de férias, as pessoas ficam mais relaxadas em relação à higiene bucal? Sim, com certeza. Com certeza mesmo. Inclusive, assim, até. Come o dia inteiro, às vezes, né? Pois é petisco o dia inteirinho. Na verdade, o problema são mais as beliscadas que a gente dá durante o dia. Que ao longo do dia, tudo que a gente come, a gente altera o pH da nossa boca. pHs mais ácidos, né, facilitam o desenvolvimento da cárie. Então, por exemplo, assim, a nossa saliva, ela tem o fator tampão que a gente fala, que é de equilibrar o pH bucal. Isso leva pelo menos ali uns 40 minutos, 1 hora após a refeição. O que acontece se a gente come o tempo todo? Não dá tempo da saliva restabelecer esse pH. E aí fica constantemente mais ácido, somado a alimentos que já são ácidos muitas vezes. Então, um refrigerante, às vezes aquelas balinhas finas que tem aquele azedinho no fim. Uhum. Isso vai aumentando cada vez mais a chance de desenvolver uma cárie. E aí soma as férias, que a gente não tá ali escovando o dente o tempo todo, logo depois das refeições, pode acelerar aí o processo. Com relação à criança, voltando para a criança, as pastas infantis, elas são diferenciadas, né? Sim. A partir de que ano a criança pode usar uma pasta comum? Existe uma regra para isso? Na verdade, assim, a pasta de dente infantil, o importante que é a gente ver a quantidade de flúor. Então, assim, ao contrário de que às vezes as pessoas pensam, a partir do primeiro dentinho já deve ser utilizada uma pasta com flúor. Já? Já, porque desde sempre. Existe realmente uma indicação de que não pode ter flúor em criança. Exato. Não, na verdade o flúor, para ele ser tóxico, deve ser ingerido numa quantidade muito maior do que a pasta de dente. Claro que você não vai deixar ali ao alcance da criança, né? Comer a pasta inteira. Exatamente. Tem relatos assim até de criança que passa tangue no pão para comer. Aí é um perigo. Então, assim, desde que colocada a quantidade correta, não tem problema nenhum, deve ser utilizada desde o nascimento do primeiro dentinho. Qual que é a quantidade correta? Para uma criança até uns 3 anos, é um grãozinho de arroz ali na pontinha da escova, nada mais. Depois a gente passa por um grãozinho de ervilha, e esse grãozinho de ervilha deveria ser mantido a vida toda, né? Até quando a gente é adulto, não tem a necessidade de colocar aquela quantidade a gente tá exagerada de pasta, né? De colocar, preencher a escova inteira de pasta. Não, isso aí já está relacionado ao marketing, né? Para eles venderem bastante pasta também, porque na verdade a pasta deve ser uma quantidade pequenininha, não tem necessidade de ser grandes coisas. E aí, desde pequenininho, com flúor. A partir de uns 6, 7 anos, a criança está super adaptada às pastas de dente. Ela consegue bochechar e cuspir aquele excesso normalmente. Não tem problema se ela utilizar uma pasta igual a dos pais. Assim como também não tem problema ela manter essa pasta de criança desde que tenha flúor por mais tempo. Fica aí a critério dos pais mesmo. E quando a criança não tem dente ainda, é preciso fazer higienização da boca? Não, na verdade, né, muita gente fala dos dedais para massagear a gengiva, tudo. Isso é até interessante no momento ali que os dentes estão para nascer, porque auxiliam no incômodo que a criança sente. E é legal no sentido de já criar um hábito, instaurar um hábito, mas não há necessidade. Na verdade, aquele muco, aquela camadinha que fica na gengiva da criança, ela serve como uma barreira de proteção também, como anticorpos. Então, se quiser fazer de vez em quando, né, para criar o hábito ou aliviar a dor de nascimento dos dentes, pode, mas não é necessário e a gente até nem aconselha fazer diariamente, todos os dias. Bom, e agora voltando para a questão adulta, né? A gente falou bastante da cárie, mas tem a questão de outras doenças também, da dentição já Sim. adulta, e que podem levar a um enfraquecimento que vai causar num acidente de emergência e urgência agora nas festas de final de ano, por exemplo. Quais são essas outras doenças? A gente pode falar principalmente hoje em dia, que eu falo que é a doença do século junto em relação ao bruxismo.
Porque um paciente bruxista, ele vai apertar, ele vai ranger os dentes, vai gerar uma força exacerbada ali que o dente não foi feito para receber. E aí, pacientes podem causar trincas, tanto em dentes naturais, normais, que não contêm restaurações, quem dirá então em dentes já restaurados, né? E aí, essas trincas, elas estão ali só esperando um momento, às vezes, perfeito para morder um amendoim e terminar de abrir. Então, se você é um paciente que apresenta um bruxismo, um apertamento dental, procurar a clínica ou o seu dentista para realizar aí a confecção de uma plaquinha, para proteger. Vale lembrar que a plaquinha ela não é tratamento para cura, ela é paliativo para a gente manter ali a saúde dos dentes. E principalmente daí em relação à doença periodontal, pacientes fumantes e diabéticos que tendem a ter uma perda óssea mais acentuada ao longo do tempo, tomar um cuidado maior, fazer as suas limpezas a cada uns 4 meses, para a gente conseguir ter um controle melhor também do desenvolvimento dessa doença. Você falou de fumante, relação da perda óssea, existe essa relação? Sim, em relação a perda óssea não é o dente, né? Porque o dente não é um osso, a gente tem que deixar isso claro. Isso, a perda óssea é onde o dente está inserido ali. Se a gente fizesse um raio-x, a gente vê certinho o desenho do dente e o osso ao redor. Esse osso, ao longo do tempo, nesses casos, né, ele tende a ir regredindo. E aí quando a gente começa a ter exposição de raiz, às vezes vai no dentista e fala, eu tô com uma raiz exposta, tô com um pouco de sensibilidade, aí vai ver a raiz, a gengiva tá descendo. Por que a gengiva tá descendo? A gengiva, ela tá inserida em contato ali ao osso. Conforme a gente vai perdendo o osso, ele vai baixando, ela vai baixando junto e começa a exposição de raiz. O dente com canal, né? O famoso canal, que muita gente morre de medo, inclusive. Ele é um dente mais propenso a sofrer acidentes, digamos assim? É mais fácil de quebrar? Ele é mais frágil ou não necessariamente? Sim, não. Ele é realmente um dente mais frágil, porque pra gente fazer um canal, né? A gente tem várias camadinhas do dente. Então tem o esmalte, tem a dentina e tem a polpa, que é onde fica o nervo do dente, que quando a gente vai tratar o canal. Em cima dessa polpa, a gente tem o que a gente chama de teto da câmara pulpar, que é o que protege ela. E pra gente fazer o canal, é necessário abrir esse dente de cima até lá embaixo. E ela é uma estrutura de reforço importante do dente. Então, isso se perde no tratamento de canal. Sem contar assim, se for uma cárie maior, perdeu mais estrutura ainda, além de só dessa abertura. E aí faz com que realmente fique um dente um pouco mais fragilizado, tá? Não que a gente não possa viver normalmente, comer normalmente, mas tem que ter uma tensãozinha maior ali, que é um dente um pouquinho mais fraco. O que leva ao canal? O que é o canal, na verdade? O canal é a inflamação da polpa ou infecção da polpa, dependendo do caso. Um bruxismo acentuado pode levar a um tratamento de canal por uma força exacerbada. Não é só cárie, então. A cárie pode levar ao tratamento de canal. Fraturas, às vezes o dente, aquela famosa trinca que a gente tinha, ou então foi brincar, jogar futebol, levou uma bolada na cara, quebrou o dente. Dependendo da altura da fratura, se expôs o canal, tem que ser tratado. Interessante, né? São várias situações do dente, né? E a gente não, talvez a gente não cuide tanto quanto deveria, né? A gente fala dos médicos principalmente, né? A gente costuma procurar o médico basicamente só quando tá doente, e o dentista a gente deveria ter uma relação muito mais próxima com o nosso dentista do que com o médico até, né? Exato, com certeza, porque na verdade, assim, o momento que você chega no dentista porque você já está sentindo alguma coisa, a parte de prevenção, a parte de cuidar já foi. Ali, com certeza, algo do seu dente você já perdeu. Então, se puder prevenir para não chegar nesse ponto, é muito melhor. Qual é a indicação de rotina para um paciente? Paciente sem comorbidade nenhuma, então saudável, não tem nenhuma doença, nada, a cada 6 meses. Claro que assim, isso é muito genérico e deve ser individualizado, tá? Mas no geral, se você ir 2 vezes ali por ano no dentista, se tiver alguma cárie começando, a gente consegue pegar no início. Se você estiver fazendo a higienização correta, vai ser só realmente ali a prevenção, a limpeza, a profilaxia dos dentes. Agora, pacientes que já têm algumas comorbidades ou pacientes fumantes, aí eu gosto de diminuir um pouquinho, pelo menos para cada 4 meses, em casos extremos, às vezes 3. E nessa visita, o que é feito? É só visita ou tem algum procedimento que tem que ser feito? No geral, o que é interessante ser feito, né? O exame clínico
total da boca. Se tiver alguma dúvida ou alguma queixa mais específica, exame radiográfico. E a limpeza dos dentes. Então, a raspagem do tártaro, a profilaxia ali, tirar todo esse biofilme que a gente comentou que pode desenvolver a doença cárie. É isso que é realizado. Você usou mais um termo aí, né, que chama atenção, que é o tártaro, né? O que é o tártaro? O tártaro é aquelas famosas plaquinhas que grudam principalmente na parte inferiores dos dentes, mas em todos os dentes. O tártaro é o biofilmezinho que eu falei que a gente raspa e sente ele, mas depois de muito tempo que ele está ali em contato com a saliva, que a nossa saliva é cheia de minerais, ele literalmente vira uma pedrinha. E isso não sai mais na escovação, tem que ser removido através de uma raspagem. E por que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos? A gente tem a relação de ter uma propensão maior de desenvolver o tártaro, principalmente pelo tipo de saliva. Tá? A gente produz 2 tipos de salivas, uma mais fluida e uma mais pegajosa, todo mundo. Tem vários estudos já que dizem que quem produz uma quantidade maior dessa saliva mais pegajosa tende a desenvolver mais tártaro. Interessante. Aí essa pessoa tem que ir mais vezes no dentista para poder fazer o controle. Vale a pena a pessoa perceber também, né? Às vezes, eu fiz limpeza faz 4 meses e já tô com tártaro, mas é uma pessoa saudável. Eu vou esperar mais 2? Não tem a necessidade de aguardar. Pode vir antes, quanto antes vir, melhor é. Bom, vou aproveitar da doutora Denise aqui que está aqui. A gente vai tirar todas as dúvidas e aproveitando o seu conhecimento. A questão do mau hálito é outra situação também que vocês devem ser bastante procurados, né? Sim. O que causa o mau hálito? O que as pessoas devem fazer agora para chegar no Natal e estar com um hálito puro, conseguir não desagradar ninguém, doutora? Conversar de perto, né? Exato. Em termos odontológicos, se a gente pegar ali só em relação à boca, o que causa tártaro, ou o que causa mau hálito, perdão, a presença de tártaro, a presença de cáries, gengivite principalmente. Então, o que é a gengivite? Aquela gengiva bem vermelhada, passa fio dental, escova, sangra. Vamos imaginar que aquele sangue, ele fica ali na superfície, por mais que a gente não esteja vendo, e aquilo literalmente começa a apodrecer ali ao redor. E isso gera um mau hálito bastante intenso, tá? Então, presença de cárie, de tártaro, gengivite. E aí, um pouco mais profundo, né? A saburra da língua. Então, às vezes, aquelas pessoas que a gente vê que a língua nem é vermelhinha, ela é mais amarelada. Isso também gera um mau hálito. Vale procurar o dentista, informação sobre raspagem, enfim. E doenças estomacais. Então, tem muitas pessoas com refluxo, tudo. E aí, foge um pouquinho do dentista. Vale o dentista diagnosticar e encaminhar aí pro gastro ou pro médico específico. Então, eu vou aproveitar o gancho e vou falar também dos cásios, né? Aquelas pedrinhas na amígdala também. Aquilo também causa mau hálito, né? Também causa. Inclusive. E tem como manter a higiene para não juntar essas pedrinhas, digamos assim? Na verdade, os cásios, eles são do organismo da própria pessoa, né? Então, tem pessoas que realmente produzem bastante. E aí tem como ser removido. E não é o dentista que remove, é o profissional otorrino. 6h26. Antes da gente dispensar a doutora Denise aqui, né, dessa entrevista, temos que lembrar que o principal objetivo dela ter vindo aqui hoje é para falar sobre os dentes que podem quebrar no final do ano. Sim. Claro, evitar os alimentos mais duros, principalmente para quem tem todos esses. Aquele torresminho no final do ano. O torresminho é o vilão. Todos esses problemas que ela já falou aqui. Mas e aí, doutora, se por acaso acontecer, o que a pessoa tem que fazer? Se for uma fratura pequena, visualmente pequena, não tá causando dor, nada, o seu dentista tá de férias, tenta manter a higiene o máximo que você conseguir ali, evitar morder coisas mais duras em cima disso que já quebrou, então procura mastigar mais do outro lado, enfim. E assim que retornar os atendimentos, você já marca uma consulta de urgência. Foi algo mais extenso, tá causando dor, tá visualmente estranho, ou você tá desconfortável, tá machucando a língua, a mucosa, tentar procurar um atendimento de urgência. Às vezes na própria prefeitura tem o CEL, que às vezes faz esse atendimento. Então, ir atrás daí de uma urgência. E se tiver com dor, principalmente. E a gente tem que lembrar, né, que é fato isso. A ProSorriso, por exemplo, ela tem um recesso. Sim. A grande maioria dos dentistas tem recesso. Então, se tiver uma urgência, às vezes pode ser que você não consiga o atendimento com o seu próprio.
Mas aí vale Mas é importante correr você atrás de quem estiver procurar. atendendo. Exatamente. O E tem, atendimento né? de alguém. Tem... E sempre tem, tá? Sempre tem. Aí a gente vê na comunidade dos dentistas alguém que fala, tô de plantão hoje, caso precise, tudo. Então, comece a entrar em contato, entre em contato, inclusive, com o seu dentista, que se ele não puder te atender, com certeza ele vai te encaminhar alguém que possa. Maravilha, 6h28, doutora Denise Codelo, da Pro Sorriso aqui de Botucatu. Até passar aqui, aproveitar para passar o endereço da clínica. Rua João Passos, número 875, o telefone lá é o 3815-3444. Fica aberto até quando? A gente atende até dia 23. Então, quebrou o dente dia 24, tem que procurar urgência e emergência. Se quebrar até o 23, dá tempo ainda, né, doutora? Espero que ninguém quebre o dente, que todo mundo siga essas regras aqui. E melhor, né? Que pro ano que vem, quando a doutora Denise voltar aqui para falar sobre isso, todo mundo tenha feito a sua lição de casa até chegar o Natal. Para não ficar desesperado e agora, o que eu faço? Agora não tem muito o que fazer, é cuidar aí da mastigação. Aproveita que na ceia de Natal a gente segura para jantar mais tarde, né? Fazer a ceia um pouco mais tarde e não ficar beliscando ao longo do dia também, para não ficar com a boca suja o dia inteiro. Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação, sua presença com a gente aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.